Exercício 7.6 e 7.7. Nesta barra isostática, determine o valor de f para que o deslocamento em C seja nulo. É a figura à esquerda aqui. Isso aqui. E nesta barra hiperstática, determine a reação de apoio no ponto C e compare, né, com o valor de f do problema anterior e explique por que eles têm que ser iguais e por que eles têm sinal trocado. Então, no caso, esse problema aqui. Então, tem um engaste aqui. A gente vai fazer uma abordagem diferente, que a gente vai fazer os exercícios em paralelo, né, entre aspas, assim, e vai ficar mais fácil para a gente entender. Então, primeiro, o que os dois têm em comum é a convenção de sinais, isso não vai mudar. Então, você desenha a sua convenção de sinais aí. E a gente tem a equação diferencial, né, que é a equação diferencial da barra. Ambos são problemas de barra, né, e não tem diferença em relação um ao outro. A equação de carregamento também é igual, né? Então, no caso, primeiro a gente tem uma reta, que ela cresce. E ela, eu vou falar de forma mais rápida, assim, porque eu explico isso melhor nos outros vídeos. Assim, ela gostaria de crescer. Nossa senhora. Ela gostaria de crescer. Oh, eu tô ruim, hein? Peraí. Ela gostaria de crescer. E aí o que a gente faz, então, é subtrair, né, uma reta que cresce junto com ela e ela começa realmente a partir daqui. De tal forma que ao invés de crescer, fica uma constante. Isso foi explicado num vídeo há muito tempo atrás. Muito tempo atrás não, né? Mas foi explicado num vídeo que eu uso o Wolfram, né, para mostrar isso aí. Mas em suma é isso aqui. Eu penso dessa forma. E acontece o mesmo carregamento para o problema da direita também. E é isso, condições de contorno, né? Aqui, no caso, né, do primeiro problema, a gente vai ter uma força menos F, né? Porque note no sentido da convenção. E a gente vai ter, no outro caso, como vai ter engaste dos dois lados, a gente vai ter o deslocamento impedido, né? Então vai ter 0 e 0 em ambos os pontos. Nas extremidades, perdão. E aí a gente vai fazer a integração para a equação diferencial e lembre-se de novo que ambas são, né, iguais para o mesmo problema. Bom, aqui eu troquei os sinais, né, porque é menos px, cuidado com isso aí. Eu só usei uma anotação aqui, porque ia ficar muito cansativo, mas isso aqui, o xx, eu escrevi aqui do lado. O xx é igual à segunda derivada de u com relação a x. É só isso. Então, por exemplo, se você quiser escrever du dx, né, que é a deformação, é igual a ux. Só isso. É só uma anotação diferente. Bom, e a gente vai fazer a substituição das condições de contorno. Note que para x igual a zero, as condições de contorno são iguais. Então, se a gente substituir para a mesma equação, bom, vai acabar dando na mesma, porque elas não têm nada diferente e, enfim. Perdão, nada de diferente não. Os problemas, eles têm as condições de contorno final diferentes, mas eles não têm a inicial, nem a equação diferencial, nem o carregamento, enfim. Aqui a gente ainda está na parte similar a ambos, né? Então C2 vai ser igual a zero, de ambas as equações. E aqui eu fiz em paralelo, calma, não vai ficar essa bagunça. Isso aqui é só um quadro comparativo. Eu chamei, né, C1 da equação do problema à esquerda, né, de C1 só, e a direita de C1 estrela, tá? Para ficar diferenciado. E agora a gente vai realmente substituir as equações, né, as condições de contorno nas equações. E lembrando que L é igual a L1 mais L2, tá? E a gente dá sequência. Aqui eu vou fazer então o problema da esquerda e eu chamei ele de 1, né? E então a gente simplesmente substitui. Substituição é simples, né? É só você lembrar das regras e aplicar as regras de tal forma que você encontra C1. Acontece a mesma coisa. E só lembrando, né, que L menos L1, dessa forma que vai ser L2. É só isso, de detalhe, assim. E aqui, então, a gente vai substituir pro deslocamento, né? Então, é outra equação, porque note que aqui eu usei a do esforço interno e aqui eu estou usando a do deslocamento. Então, aí você substitui, né? Aplica as propriedades de novo, L menos L1, L sobre 2. E você leva tudo ao cubo, enfim, você consegue ser um estrela. Isso é mais algebrismo, assim. E foi bem explicado lá nos vídeos bem explicado, digo, várias vezes, foi explicado várias vezes lá nos vídeos relativos a P1. E a gente obtém as equações finais, né? E aí, ok. Qual o valor de F
que faz com que lá no deslocamento em L pro problema à esquerda tenha um deslocamento zero, né? Porque o ponto dos dois exercícios são esse, né? Qual que é a força que eu tenho que ter aqui de tal forma que ela seja tem o mesmo efeito de ter um engaste aqui, né? O ponto é esse. Vamos voltar lá. Então, o que que eu faço? Eu pego a primeira equação, né? A equação 1, e eu aplico o U de L como sendo zero. De tal forma, então, que essa expressão toda aqui, com o L aqui, né? Ela tem que ser zero. Bom, você vê que tem vários termos assim meio complicados, tem um cubo aqui sobre L1. O que eu recomendo que você faça, né, no algebrismo, é separar tudo, deixar tudo em bloquinhos, e depois que você deixar tudo em bloquinhos, que nem eu fiz aqui, bloquinhos estou falando tipo uma parte, assim, um pedaço, você refina um pouco mais, e depois você deixa as coisas em evidência. É isso, tipo, a álgebra é essa. Eu vou deixar um tempo aqui nesse slide para você ver, você pode pausar agora, e um tempo nesse slide aqui para você ver também. Então vamos seguir em frente. E aí, né, eu quero saber qual que vai ser a reação, né, no problema à direita, né, na equação 2, quando tem o engaste. Qual que vai ser a reação, né? Porque será que vai ser mesmo a força? Né? Vamos avaliar isso. Porque que nem eu disse, né? Nosso sumiu. Nosso problema é que a gente quer uma força de tal forma que ela seja equivalente ao engaste aqui, né? Então, o que a gente faz? A gente pega a nossa equação 2, que é relativa ao problema com engaste, e a gente deriva ela, né? A gente deriva essa equação aqui. E a gente sabe, né, que o que a gente vai obter só derivando assim por cima, no caso então, se a gente teria EA o x, acho que teria sido melhor escrever. E a gente vai derivar então EA o x sobre dx. E o que a gente tem aqui é EA EX. E isso é igual à força normal, certo? De tal forma que a gente derivou, né? Passou o EA para o outro lado, não precisaria nem ter tirado aqui, eu acabei tirando, não sei porquê. E aí a gente achou NX, certo? Ok. Dando sequência então, qual que é a força normal que a barra tem dentro de si? Força interna, né? Em L. E aí eu aplico, né? Eu aplico as propriedades das funções de singularidade, eu resolvo o problema, faço uma álgebra aqui. E eu chego, olha só que interessante, que ela é menos F, né? E, bom, isso não é uma surpresa, né? Porque, só para você ver de novo, o nosso F era esse aqui. Então, se eu faço menos F, então, eu teria menos L quadrado sobre 3, menos L2, 3 ao cubo, né? 6L, mais L2 ao quadrado sobre 2. Que é exatamente o que eu tenho aqui, né? Então, aqui é menos F. Bom, então a gente chega, né, nessa questão. Que por que elas têm que ter o mesmo valor? Porque se uma tivesse o valor, assim, tipo, diferente da outra, implicaria que aquelas condições de contorno que a gente estava pedindo não seriam certas, né? Não seriam corretas. E a gente precisa, né? A gente definiu que F ia impedir que houvesse deslocamento, né? Então, é que nem eu disse, é como se fosse um engaste. Então, elas têm que ter o mesmo valor. Mas e aí, o porquê do sinal? Bom, aí eu penso de duas formas, né? Que você pode pensar na convenção, né? Que se em relação à convenção, aquela força F, que ela estava apontada à esquerda, ela é negativa, né? Porque aqui é positivo. E é desenhar a convenção, mas ela está aqui, né? Não tem sentido. Ou você também pode pensar que se tem uma força F, né? Que ela é negativa, né? Ela é menos F, e ela está querendo empurrar a barra para a esquerda, o que a barra tem que fazer é empurrar ela para frente, né? Empurrar ela para frente no mesmo sentido, né? Com a mesma intensidade. Posso pensar assim, né? Também. E aí você resolve a pergunta, né?
porque elas têm que ser iguais, né? E porque elas têm o sinal trocado, né? Então é exatamente por isso, né? É exatamente por isso. Só que aí, né, aparece a questão do sinal que você tem que tomar um pouco de cuidado. Bom, eu ia dar um exemplo ruim, mas eu acredito que ele não seja. Não vale a pena, mas eu deixei o desenho aí porque eu achei engraçado. Eu espero que você também tenha achado engraçado o desenho. Eu espero que você tenha entendido. E eu espero você no próximo vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar um e-mail. Até mais.